Olá pessoal, meu nome é Daniel Jardim e esse é o canal Reafirmando. Entrei na faculdade, e agora? Para o cristão, hoje o ambiente acadêmico, o ambiente universitário tem sido praticamente um campo de batalha. Isso para aqueles que decidem não se omitir e ir para a guerra. O relativismo tem ocupado espaços acadêmicos e todo o debate intelectual no meio universitário. E esse é o ponto onde o cristão entra em conflito. Nós, como cristãos, temos a base sólida, que é a palavra de Deus em Cristo. Nós temos a lei, nós temos os mandamentos. A nossa verdade é a verdade real, a verdade absoluta. O relativista, ele quer abolir esse conceito de verdade. Mas quando ele diz que tudo é relativo, a própria frase tudo é relativo, só essa sentença, para ser verdade, não deve ser relativa. Então é uma ideia contraditória desde a sua concepção. A cosmovisão cristã não é simplesmente uma maneira de enxergar o mundo, é a maneira correta. E não foi criada por nós. A cosmovisão ela é baseada na visão de Jesus Cristo, na visão da palavra dele. Então não tem como eu abraçar uma cosmovisão cristã. Eu preciso viver, enxergar todas as coisas através da lente das Escrituras. O relativismo ele é totalmente incompatível com a visão cristã de mundo. O cristão, ele sabe exatamente, daqueles que conhecem a palavra, que sabem quem é Jesus Cristo de verdade e sabem do verdadeiro evangelho e tiveram suas vidas mudadas, ele sabe exatamente como ele deve caminhar, ele conhece exatamente o caminho que as Escrituras dizem que ele deve seguir, para a verdadeira alegria humilde baseado na presença dele. O cristão de verdade, que tem e possui uma cosmovisão realmente sólida, baseada na cruz de Cristo, ele não vai se deixar dominar por nenhuma outra visão do mundo. E ele não vai ouvir e aceitar que a verdade dele é apenas mais uma. O caminho cristão na universidade vai ser de enfrentamento, sim, mas não precisa ser de uma maneira bélica. Você pode debater as suas ideias, porque quem faz isso, quem restringe o debate único, são geralmente os relativistas, são geralmente os professores que buscam doutrinar os seus alunos. Eles sim, que buscam permear o debate e, na verdade, não há debate. A grande questão é essa, apenas uma ilusão de debate, porque quando aquele assunto chega na aula, ele já está completamente definido, já está completamente fechado. A palavra de Deus diz no Salmo 119, 98, que o salmista medita na lei de Deus e por isso ele é mais sábio do que todos os mestres dele. Isso diz muita coisa pra gente, mas principalmente diz que a palavra de Deus ela fornece toda a base da sabedoria e do conhecimento. E conhecendo essa palavra e sabendo o que ela diz, nós nos tornamos mais sábios do que qualquer um que se baseie em outro ponto. Isso não é um discurso pesado, isso não é um discurso forte, isso é um discurso real. Quando te acusarem de intolerante, repare na pessoa que está fazendo isso e veja se ela, na verdade, não está sendo intolerante com todas as ideias cristãs. Chesterton diz que o problema de um cético é que ele passa a não acreditar em nada, mas então ele passa a acreditar em qualquer coisa. Geralmente aquelas que acusam os cristãos de intolerantes, dizem que eles são fanáticos, simplesmente por se firmar no que diz a palavra, essa pessoa geralmente vive numa confusão de ideias tão grande que pensa numa maneira contraditória sobre basicamente tudo. É a pessoa que de dia ela defende uma função para o Estado, à noite ela nega isso com suas atitudes. Mas não somente isso, até nas palavras dela ela se torna contraditória. Eu faço licenciatura em História e eu sei o quanto é difícil, assim como qualquer outro curso de humanas, nós somos bombardeados o tempo inteiro e a nossa verdade não pode ser vivida plenamente. Os professores ainda buscam, através de fatos, muitas vezes fatos criados por eles ou apenas maquiados por eles, impor uma ideologia na nossa mente. Eu, na medida do possível, tenho até que responder exercícios e participar de alguns trabalhos que eu sei que aquilo ali não é real e eu sei que aquilo ali foi criado para tentar impor uma ideologia, mas na medida do possível eu tento responder de maneira sucinta, apresentando o erro daqueles fatos. E essa é uma estratégia perigosa, porque muitos alunos vão para o extremo disso e são reprovados e outros se deixam corromper. Mas o básico de tudo é a gente fazer o que está escrito na palavra, aproveitar as oportunidades. O cristão ele deve estar atento para aproveitar a oportunidade no momento correto, na hora correta e quando for oportuno realmente dele poder falar a verdade. Não somente chegar, abrir o Evangelho e apresentar a verdade de Cristo, mas simplesmente a verdade de um fato histórico. Você pode apresentar as fontes corretas e desse jeito vão começar a enxergar você como uma pessoa com convicções.
uma pessoa séria. Geralmente, quando o professor vê que você realmente está falando aquilo de maneira séria, vê que você não está querendo apenas ganhar aplausos do restante da turma ou simplesmente humilhá-lo, ele passa a respeitar o que você está dizendo. O cristão na faculdade, ele não deve seguir por nenhum dos dois extremos. Ele não deve simplesmente se omitir e aceitar qualquer opinião e sem meditar se aquilo está de acordo com as crenças dele, simplesmente abraçar qualquer ideia, mas ele também não pode chegar lá e querer debater com qualquer um de maneira bélica, de maneira incisiva e brigar, até porque quem convence o ser humano daquilo que ele está fazendo de errado, do pecado, da justiça, do juízo, é o próprio Deus, é o Espírito Santo. Não, o que nós fazemos é apresentar a verdade, mas não fazer isso de uma maneira que você machuque o outro, mas de uma maneira séria, lembrando que convicção é diferente de arrogância. Nós podemos muito bem falar sobre Cristo, mas de uma maneira que a pessoa enxergue que a nossa preocupação em falar sobre Cristo não é simplesmente mostrar que nós estamos certos por falar aquilo, mas demonstrar que aquela pessoa precisa viver bem, precisa saber quem ela é, precisa saber que sem conhecer a imagem da qual somos feitos, nós não podemos nos conhecer. E quem não se conhece, pauta sua cosmovisão por qualquer coisa. O homem, ao negar o Espírito e a presença de Deus no mundo e em si mesmo, e ao negar a presença de Cristo e a cruz, ele se torna um ditador dele mesmo. E depois ele se decepciona com ele. E aí qualquer um pode se tornar ditador na vida dele. Qualquer coisa pode se tornar um Deus, quando o trono que deve ser ocupado pelo único Deus é deixado vazio pelo próprio homem. Então o cristão, quando entra na faculdade, se ele for um cristão de verdade, ele vai viver como ele viveria em qualquer outro lugar. Se o cristão ele está convicto da sua fé, ele estuda a palavra, ele se dedica, ele vai simplesmente caminhar nos corredores universitários como se ele caminhasse em qualquer outro lugar, mas com uma diferença: ele sabe que ali a visão dele de mundo, por muitos, é vista com apenas mais uma, e por outros é vista com a pior visão que possa existir. Então ele deve estar muito bem preparado, ele deve estar firmado na rocha sólida de Cristo, porque ela vai trazer resposta para qualquer questionamento que ele tiver. Permaneça firme nessa verdade. Como indicação, eu queria deixar o livro A Morte da Razão, do Francis Schaeffer. É aquele tipo de livro que marca a nossa vida. Foi o primeiro livro que eu li e logo depois de terminar de ler eu voltei para a primeira página para poder começar novamente. De tão perplexo que eu fiquei, de acordo com as verdades que são apresentadas ali baseadas na palavra. É um livro que é muito importante para o estudante universitário, principalmente porque ele demonstra como o ser humano ele busca através de si mesmo, através de ideologias, através de filosofias erradas, ele busca praticamente fugir da razão divina, a razão que o Senhor Deus deu para nós. Francis Schaeffer, nesse livro, ele busca demonstrar, através de exemplos bem práticos, como que ocorreu essa queda do homem buscando ser seu próprio Deus, seu próprio Criador. Leia A Morte da Razão, do Francis Schaeffer. Você vai passar a enxergar as filosofias, você vai passar a enxergar a arte humana e você vai poder enxergar o declínio disso tudo quando não é baseado na palavra de Deus. E você vai poder enxergar a solução que é trazida pelo Evangelho e como, fora do Evangelho, fora da palavra de Deus, nenhuma sabedoria realmente pode crescer e frutificar de maneira correta. E não deixe de reafirmar essa verdade. Os teus mandamentos me tornam mais sábios do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Salmo 119, 98. Deu uma bola aqui. Falando dos professores não são seres santos. Acho que entrei na faculdade. E olha do que deu. Pode ser. Cristão universitário. Na zoeira. Cristão na zoeira. Pode? Gruda minha língua. Naniel Jardim, você percebeu? Naniel, reparei não.